onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esse verso é muito importante. Aqui está dizendo que essa mulher, essa igreja, fugiu para o deserto. Por que será que ela fugiu, hein? Ela fugiu por uma razão muito forte. É que a igreja verdadeira foi perseguida. E esses 1260 dias aqui são, na verdade, 1260 anos, o período da Idade Média. Porque um dia profético equivale a um ano. E aqui aparece 1260 dias. Cada dia um ano. De acordo com Ezequiel 4, 6 e 7 e de acordo com Números 14, verso 34. Então, essa mulher fugiu para o deserto justamente porque a igreja verdadeira foi perseguida. E a partir daí ela teve que fugir, devido a uma pressão muito forte que ela sofreu no passado. Então estamos falando da igreja verdadeira, que existe desde o começo do mundo e que num futuro, num tempo específico, ela passaria por uma pressão, por uma perseguição terrível. Por isso diz Apocalipse 12 que a mulher fugiu para o deserto. Outro versículo muito importante para nós é Apocalipse 12, verso 17. Estamos ainda no capítulo 12, para ver detalhe por detalhe, um pouco aqui e um pouco ali. Verso 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse versículo é muito importante. Ele diz claramente: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? O que representa esse dragão aí? Apocalipse 12, versículo 9, responde. Você vê que para entender o versículo a gente vai no outro, depois vai no outro. É impressionante isso. E a Bíblia é maravilhosa. Eu fico animado com a Bíblia. Veja, eu li o verso 7 e fala: irou-se o dragão contra a mulher. Eu já sei que a mulher é a igreja. Mas e o dragão, quem é? Verso 9, 12 e 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás. Viu? Então, dragão é o diabo. Quando a Bíblia diz irou-se o dragão contra a mulher, está dizendo irou-se Satanás contra a igreja. Agora, cá entre nós aqui. Só entre nós, tá? Se o diabo, o dragão, está irado contra uma igreja, com certeza, meu amigo, esta igreja é a verdadeira, você não acha? Ou você acha que o diabo ia ficar irado contra a igreja falsa, que faz a vontade dele? Lógico que não. Então, quando a Bíblia diz irou-se o dragão contra a mulher, está falando que o diabo está irado contra uma igreja. Que igreja? A igreja certa, a igreja de Deus, a verdadeira. E eu vou dizer uma coisa para você. Você e eu e você, devemos fazer parte dessa igreja aqui que o diabo não gosta. Sabia? Porque se ele não gosta, é coisa boa. Se ele não gosta, é porque a igreja está no caminho certo. Se ele não gosta, é porque a igreja é a verdadeira. Tá certo? Agora que você viu irou-se o dragão contra a mulher, irou-se o diabo contra a igreja, a Bíblia continua dizendo assim: e foi pelejar, lutar, guerrear, perseguir, são palavras sinônimas. Foi pelejar com os restantes. Restante, essa palavra restante vem de palavra resto, que tem a ver com remanescente, ou seja, os membros da igreja nos últimos dias. Portanto, a Bíblia diz: e foi pelejar com o remanescente, o restante da sua descendência. Ou seja, a Bíblia está mostrando a igreja verdadeira nos últimos dias. Por isso diz: foi pelejar com o restante ou os restantes da sua descendência. Aí tem uma vírgula e define quem são essas pessoas. Diz a Bíblia: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que beleza! Que maravilha! Você viu isso? Quando eu falo que maravilha, é porque aqui define quais são as duas características da igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E é contra esta igreja que o diabo está irado. É contra os membros dessa igreja que o diabo está irado. Por isso, eu disse: que maravilha sabermos que a igreja verdadeira tem duas características. Vamos repetir as duas? Estou no verso 17, hein? O 17 diz assim: são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ah, os mandamentos de Deus. É isso mesmo, os mandamentos de Deus. Peraí, mas não são aqueles mandamentos lá que as pessoas falam que Jesus aboliu?
Não são os 10 mandamentos que as pessoas dizem que não precisamos guardar mais? Não é a lei que as pessoas falam assim, a lei foi abolida? Ué, mas se ela foi abolida, como é que o diabo está irado contra uma igreja que guarda os mandamentos? Você não acha isso curioso? É muito curioso. É claro que a lei não foi abolida. É claro que os mandamentos não foram abolidos. E é claro que esse discurso por aí de que a lei foi abolida, de que os mandamentos não precisam mais, que isso é coisa de Moisés, que isso é coisa do Velho Testamento, que acabou, esse discurso é o discurso de Satanás. Você, aqui entre nós, aqui, você já ouviu alguém dizer por aí que a lei foi abolida? Você já ouviu dizer por aí que os mandamentos acabaram? Pois é, essas pessoas que dizem isto, esses movimentos religiosos que pregam isto, estão fazendo a vontade de Satanás. Entendeu? Porque o texto bíblico é claro, diz que o diabo está irado contra um povo, contra uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. Entendeu? Que guarda os mandamentos de Deus. É isso. Então, se alguém diz que os mandamentos de Deus foram abolidos, estão falando e fazendo exatamente o que o inimigo quer. Mas o verso 17 diz mais. Diz que o povo de Deus, a igreja verdadeira, é aquela que guarda os 10 mandamentos, meu amigo. Então, se tem alguma igreja por aí que não aceita os 10 mandamentos, já está fora. Pode ser uma igreja legal, pode ter gente muito boa, e eu creio que tenha. Mas se a igreja, estou falando da igreja, das doutrinas, se tem uma igreja que em sua doutrina não tem os 10 mandamentos, ela está fora aqui desse princípio. Ela pode ser muito legal, pode fazer caridade, pode ter pessoas maravilhosas, pode ser tudo muito interessante, mas se não guarda os mandamentos, não está aqui em Apocalipse. E não está de acordo com a Bíblia. E tem mais, muito mais. Olha, o verso 17 ainda diz assim, que a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ora, se você vir aqui 1, 2, 3 páginas da Bíblia, e você chega em Apocalipse 19, verso 10, nós lemos o seguinte: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Olha agora. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em outras palavras, a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito da profecia, o dom da profecia. E contra uma igreja assim, o inimigo está irado. E não era para ser diferente, não é? O inimigo não vai gostar da igreja verdadeira, é lógico. Mas Deus tem a igreja verdadeira. E Jesus está feliz, porque Ele tem na terra um povo, uma igreja, uma doutrina, um princípio que nós todos devemos seguir. E é nesse programa que nós esperamos, pela graça de Deus, que você e eu, que todos nós conheçamos claramente quais são os princípios da palavra de Deus. Por isso, ouvidos bem atentos, olhos bem abertos, coração aberto, para o que nós vamos ler ainda hoje no nosso programa sobre a igreja verdadeira. Eu tenho certeza absoluta que agora que você sabe que existe uma igreja verdadeira e que essa igreja está em Apocalipse 12 e que tem duas características, guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, eu tenho certeza que você quer fazer parte dessa igreja. Sim ou não? Deixa eu fazer então um teste. Eu não estou vendo você, tá? Mas você está me vendo. E Deus está vendo você e a mim. Eu pergunto, você quer fazer parte do povo de Deus? Quer fazer parte da igreja verdadeira de Apocalipse 12? Sim ou não? Vamos ver. Se você quer fazer parte dessa igreja de Apocalipse 12, levanta a sua mão. Vai, levanta a sua mão junto com a minha. Aí, vamos fazer o seguinte. A minha mão está aqui na tela. Se você quer fazer parte da igreja verdadeira, levanta aí agora. Vem aqui na televisão e põe a mão na minha mão. Vai, põe a mão na minha mão. Levanta aí, vem aqui. Chega. É uma televisão pequena, é grande, é um telão, o que é? Não tem problema. Levante-se, vem aqui e coloca a tua mão na minha mão aqui. Colocou a sua mão na minha mão? Eu vou orar por você agora e vamos continuar o estudo bíblico. Mas vou orar por você agora. Está preparado? Mais um tempinho, né? Mais um tempinho. Vai, eu vou esperar mais um pouquinho para você levantar, chegar até aqui e botar a mão na minha mão. Nós vamos orar por você. Tá bem assim? Está pronto agora? Brincadeira, essa deve ser a igreja certa. Querido Deus, essa